E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e esse é meu podcast. É claro! E aí, como é que tá, hein? Tava sumido, hein? Tava sumido, mas voltei. Voltei hoje, dia 2 de dezembro de 2020. O ano tá acabando. Esse ano maravilhoso de 2020 aí tá acabando. É, é dezembrão, né? Dezembrão, a galera já começa a desejar boas festas. Já viram? Qualquer lugar que você for agora, você vai em, tipo, em mercado, qualquer coisa se for, a galera vai falar assim, boas festas, sei que, boas festas. Que às vezes fala bom final de semana, mas agora fala boas festas. Só que, por que que boas festas é só no final do ano? Porque tem festa o ano inteiro. Tem festa, ainda mais no Brasil, que todo mês os caras inventam alguma coisa pra fazer festa. Cada mês tem uma festa diferente. Aí fala boas festas só no final do ano. Então, tem que ter boas festas o ano inteiro. Então já fica a minha revolta aí de final de ano. Fala boas festas, mas na verdade não é boas festas nada, né? Quer dizer, é boas festas, mas tem que ser boas festas o ano inteiro. Não é só final de ano só que é boas festas. Então, já comecei reclamando aqui, hein? Que hoje é dia 2. É, antes de começar, antes de falar qualquer coisa aqui, que eu já viajei no Boas Festas já. É porque me falaram hoje Boas Festas. Eu fui numa consulta, aí falou Boas Festas. Aí eu falei assim, por que Boas Festas? Porque é, só agora. Por que boas festas? Por que boas festas só agora? A gente tem festa o ano inteiro. Desejo boas festas no, boas festas todos os dias. Todos os dias da vida. É igual a pessoa que fala bom dia. Que fala bom dia só de manhã. Mas dia é o dia, né? De manhã é manhã, tem a tarde e a noite. Fala bom dia, pode ser qualquer hora do dia, não é só de manhã. Se a pessoa tá lá de tarde lá, fala, ô, tem um bom dia. É claro que é o resto do dia, né? Mas por que não falar bom dia? Aí fala boa tarde, aí de noite a pessoa morre. Então tem que falar. Fui radical demais. Mas tem que falar isso, pô. Tem que falar bom dia de manhã, de tarde e de noite. Porque é o resto do dia. Aí tu fala, ó, tem um bom dia e fala, tem um bom dia e uma ótima tarde. Então o dia tá incluso a tarde inteira. E nas boas festas, tá incluso o quê? Todas as festas. Então tem que ser todo dia você vai falar com alguém, você vai cumprimentar alguém dentro do elevador, você fala assim, bom dia, tenha um ótimo dia, tenha umas boas festas, ótimo final de semana, que já inclui tudo já. Ou a gente podia inventar alguma. A gente podia inventar alguma coisa que já incluía tudo. Tipo um. Salam aleikum. Aí todo dia sabe já, que é pra você ter um bom dia ou festa. Só que salam aleikum já existe, né? Tem que ser uma outra palavra. Ou vai caralho pode ser. Já pode incluir tudo já. E aí já até exclui um pouco da marginalização que tem nessa palavra. Vai caralho! Quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite. Tenha um ótimo dia, um bom final de semana e uma boas festas. Então toda vez que você vê alguém agora, você fala assim, vai caralho. Aí já, a pessoa já sabe, já que já você tá incluindo tudo isso aí. Mas é. Eu queria falar também. Queria falar também não, né? Eu queria, antes de qualquer coisa, dar os recadinhos importantes desse podcast aqui, que é o seguinte. Esse aqui é o. Eu tô vendo que é o pior podcast que tem. Tá saindo no Spotify o ranking dos top podcasts. As pessoas que tem Spotify lá sai o ranking, né? Dos podcasts que mais ouviu. Quanto tempo passou ouvindo cada podcast. Se tivesse um dos piores, o meu ia estar lá em primeiro. Ia estar lá assim. Qual podcast é tão ruim que chega perto do André Otávio Podcast? Aí ia estar lá o ranking. Porque esse podcast aqui, ele não tem graça, não é engraçado. Ele não tem informação nenhuma, você não vai aprender nada ouvindo ele. Não tem qualidade no áudio, vai ficar picotando. E ele atrasa agora. Agora tá, tá atrasando. Então, você vê, é o pior podcast que existe. E essa não é uma boa propaganda para fazer logo de início. Mas antes de qualquer coisa, aqueles recadinhos, né? De que hoje tô gravando aqui há exatamente. Ô, louco, bicho!
11h21, às 11h21, bicho. Eu acho que não vai ter barulho nenhum hoje. Acho que não vai ter nenhum carro passando, nem moto, nem cachorro, porque já tá um pouco tarde já. É, a galera tá em clima de, de dormir cedo. Então acho que não vai ter barulho. Mas é, o áudio vai ficar picotando. Isso aí é coisa que eu vou manter no podcast. Isso aqui é coisa minha agora. Já tá virando um sentimento meu. Se um dia eu fazer um podcast e não ficar picotando, eu vou ficar, ô saudade. Ô saudade daquela época que não tinha qualidade nenhuma. Porque isso aqui é o truque, né? Que o áudio ficar ruim, aí valoriza o conteúdo. Como vai ficar ruim, né? Então você vai ver que negativo com negativo é positivo. Então é isso. E aí já aprendeu matemática. Então quer dizer que não é tanta desinformação nesse podcast aqui. Outro recado também. Tá. Eu tenho o e-mail, né? Tem o e-mail do podcast. O podcast aqui tem um e-mail agora. Não é qualquer coisa, não. Esse podcast tem um e-mail. O e-mail é andreotaviopodcast@outlook.com. Eu tô falando aqui no começo porque eu não sei se vai ter pessoas ouvindo pro final. Então, por favor, mandem perguntas, manda teoria da conspiração, manda qualquer coisa, pô. Manda lá alguma coisa no andreotaviopodcast@outlook.com pra mim ter conteúdo aqui pra falar nesse podcast. Porque a gente tarda, mas não falha. E eu vou gravar. Pode demorar um dia, 2 dias, 3 dias. Mas eu vou gravar. Tô falando isso por quê? Porque hoje é quarta-feira. Já falei, né? Quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020. Eu costumo gravar esse podcast no domingo. Só que não deu pra gravar no domingo. Não deu porque eu já avisei aqui. Que eu gravo esse podcast no domingo. Mas quando tem show no domingo, eu gravo na segunda. Quando tem show na segunda, eu gravo na terça. Tá entendendo, né? Então, toda vez que não dá pra gravar por causa do show, eu não gravo. E aí, essa semana que passou foi uma semana legalzona, porque eu acho que eu não fiz show todos os dias. Eu acho que essa semana que passou, acho que eu fiz três ou quatro shows. Porém, eu fui em show desde o último episódio que eu gravei. Eu acho que eu fui em show todos os dias, eu fui em show. Pelo menos pra assistir, eu tava em algum show. Então, foi bem legal estar presente todas essas noites aí. Teve várias noites diferentes. Tanto que eu nem lembro exatamente é, qual dia eu fui em qual show. Me perco nisso aí. Não sei nem, não lembro nem quantos shows eu fiz essa semana. Mas eu tava em show todas as noites. Aí ontem eu fui também, ontem terça-feira. Eu fui, só que eu cheguei em casa, eu até tentei gravar. Eu desci aqui no carro, porque eu gravo aqui no Celta Studios, né? Então eu desci aqui no carro, falei assim, eu vou gravar. Só que era tipo 1h pouco da manhã já. Eu tava com sono. Aí eu falei assim, eu não vou gravar com sono, porque a gente não tem que fazer nada com sono. Com sono a gente tem que só ir dormir só. Devia ser tipo alguma coisa que mede. Fala assim, ó, ele tá com sono, então vai dormir. Não tinha que fazer nada com sono. Então eu tava com sono e eu não fiz. Mas aí eu tô gravando hoje. Hoje não teve show. Quer dizer, não teve nenhum show pra eu ir, né? Pra fazer ou assistir aqui por perto. Então eu resolvi gravar. Mas a semana foi bem legal, cara. Essa semana aqui foi bem legal. Fiz bastante show, não. Até que alguns shows. Mas eu queria falar também de um show em particular que foi no domingo. Foi um show que a gente fez no domingo, que foi dentro de uma tabacaria. Tabacaria é difícil. Difícil no sentido do quê? Porque é jovem, né? Lugar de jovem. E jovem sempre é difícil, jovem. Que esses adolescentes aí que hoje em dia. Você sabe que adolescente hoje em dia toma corote colorido, fuma narguilé, usa roupa da Supreme falsa. Sabe esse jovem? Coloca uma bag assim, usa bag, ouve trap. Esses jovens. Que a juventude tá perdida. E aí, esses jovens são os jovens que frequentam tabacaria. Sou totalmente contra esse jovem. Por mim, ó. Não, esses jovens gostam das minhas piadas, então eu não vou falar mal deles, porque todo show que eu fiz da tabacaria foi bem legal. Todos não, mas a grande maioria foi. Então eu não vou falar mal desses jovens, porque é os jovens que colocam
Eu ia falar que coloco comida na minha mesa, mas ninguém me paga, então não é isso. Mas eles gostam do meu show. Mas esses jogos são difíceis. E aí a gente fez o show na tabacaria, que é bem legal lá. A gente já tinha feito lá antes. E aí foi a segunda noite que teve lá. E, tipo, é um lugar legal. Foi o segundo show, tava dando tudo pra ser legal. Mas aí tinha uma família lá. E família, cara, dentro de uma tabacaria, começa por aí. Não dá. Como é que você confia em. Ó, teoria minha aqui, hein? Tô criando uma teoria aqui. Não confie em uma pessoa que tem mais de 30 anos e vai numa tabacaria. Não confia, cara. Se você tem mais de 30 anos e você vai numa tabacaria, você não é uma boa pessoa. Não é. Não tem como você ser uma boa pessoa. Com mais de 30 anos frequentando uma tabacaria, você não merece essa dádiva da vida. Tinha que te retirar de você. Porque não. Tabacaria com mais de 30 anos. Eu colocaria um limite pra você fumar narguile. Eu falo que 17 anos. Passou disso aí, já começou a estar errado já. Aí o cara frequenta a tabacaria com mais de 30 anos. É claro que tem um monte de humorista que vai na tabacaria com 30 anos. Porém, é uma pessoa que tá trabalhando, né? Uma pessoa também que é dono de uma tabacaria com mais de 30 anos, não tem problema nenhum. Desde que ela não fume. Porque aí ela é uma empresária no ramo da tabacaria. Não um consumidor. Então, você tem mais de 30 anos, você frequenta tabacaria, você não é uma boa pessoa. E aí isso aí é Deus provando que a minha teoria tá certa, porque aí tinha uma família lá com uma mulher doida. Pensa numa mulher doida que tava lá. E um cara doido também, casou com a mulher doida, não, deve ser do mesmo Himalaia, né? Da mesma, entendeu? Da mesma laia. E eu não pensei em outra palavra pra falar. E aí tava com um filho. Um, deve ser adolescente, sei lá quantos anos aquela porra tinha. Mas aí, na hora do show, quando começou o show, eu acho que eles chegaram atrasados, não sei qual que foi a fita. Mas assim, eles meio que sentaram atrás. É porque lá onde a gente fez, não tinha palco. Então a gente meio que fazia, só fazia só. Tipo, tinha tabacaria, mas tava lá meio que no meio fazendo. E aí, tinha um lugar atrás dos humoristas. E aí essa família sentou atrás. Era uma mulher doida, um cara doido com o filho doido, né? E aí sentaram atrás. E aí, acho que nos três primeiros humoristas, eles ficaram só conversando entre eles. E aí tava atrapalhando pra caralho. Tipo, atrapalhando muito. E aí, na nossa vez, a gente foi os primeiros, que foi a gente que foi os primeiros. E aí, concentração, tanto que no áudio que eu gravei, quando eu cheguei em casa fui ouvir, mas dava pra ouvir muito eles. Tipo, eles falando muito. E aí eu não sei se isso atrapalhou a galera que tava assistindo. Mas atrapalhou a gente, pela concentração, né? Porque você tá falando e alguém falando atrás de você, fica meio difícil. Mas aí atrapalhou só a gente da concentração. E aí essa mulher começou a interagir com os humoristas. E aí descambaleou o bagulho mesmo. Aí ela zoou todo o show e os caras começaram a fazer piada e falando pra parar. E aí ela e o filho dela doido também falando que respondendo cada piada que fazia, eles faziam um comentário em cima da piada, gritando. E aí eles atrapalharam o show de todo mundo. É, acabaram com o rolê. Até a galera que foi pra assistir, que tava curtindo o show, falaram depois do show que eles estavam estragando o rolê. E aí não dá pra defender, cara. Tava num ambiente errado. Ali é coisa de jovem. Deixa o jovem fazer as coisas deles lá. Coisa de jovem. Você que tem mais de 30 anos, que ela também tava com 40 e lá, né? Tava com os quarentinha dela aí, ela e o marido dela. O que tá fazendo na tabacaria? E leva o filho junto ainda. Que moleque que dá rolê com os pais? Agora que eu pensei nisso, eu não tinha pensado nisso o tempo inteiro. O cara dá rolê com o pai, velho. Ele não tem amigo. Eu acho que ele não tem nada diferente com o irmão dele, não, viu? Essa é só quem tava no show que sabe o que eu tô falando. Mas é. Aí o cara fudeu todo o show. Mas aí. Mas tudo bem, né? Acontece, aí é coisa que a gente precisa passar para aprender a lidar com essas pessoas aí, que é fila da puta. E atrapalha o show da gente. Hum. Inclusive, é, no dia 29
No dia 29, no dia desse show aí, na tabacaria, no domingo, a gente chegou tarde aqui em casa. Eu não ia gravar o show, porque eu tinha fazer a apresentação. Tinha feito a apresentação, né? Então eu não ia gravar. E aí, nesse dia, no dia 29, eu fiz 2 anos de comédia. Dei essa pausa aqui que era porque você estava aplaudindo, né? Eu sei que vocês ouvem isso aí, você tá batendo palma, dando risada e gargalhadas. Mas eu fiz 2 anos de comédia. É, 2 anos, contando com a pandemia, né? Porque eu não sabia se eu contava ou não, mas não tem como não contar, né? Porque aconteceu, não tem como desacontecer. Então aconteceu a pandemia e eu tava fazendo as contas, que antes eu gostava de fazer essas contas aí, mas eu não gosto, não fico fazendo mais tanto não, que eu tô me desapegando disso. Mas eu fiz a conta e somei um ano, que é 365 dias, vezes 2, que é 2 anos, né? Então deu um número lá de 700 e não sei quantos. E aí eu peguei esse número e dividi pelo tanto de show que eu fiz, que era 100 e não sei quantos lá. Aí eu peguei o número de tanto de show que eu fiz, pelo tanto de dia que eu tô fazendo, e aí deu uma média de um show por semana. E aí eu fiquei feliz pra caralho com isso, porque desde quando. Não é muito, um show por semana, é tipo. Ridículo. Tô abrindo o ar-condicionado aqui. Tô ligando o ar-condicionado aqui, abrindo o vidro, né? É, um show por semana é bem ruim, né? Mas pra gente do interior é bastante até. E aí, um show por semana, tipo, deu 6 vírgula alguma coisa lá a conta. Que é praticamente um por semana, né? E aí eu achei bem legal, porque a minha ideia, desde quando eu comecei, eu sabia que era difícil, que não ia ser fácil conseguir fazer show. E aí eu tinha uma meta de conseguir fazer pelo menos um show por semana. Daí eu falei, ó, o primeiro ano eu vou conseguir fazer pelo menos um show por semana. E aí eu fiz um show por semana no primeiro ano. E aí no segundo ano, eu falei assim, ó, tá bom, eu consegui manter um show por semana. No segundo ano eu vou tentar fazer o quê? Manter esse um show por semana e conseguir fazer pelo menos outro show por semana. Então era tecnicamente 2 shows por semana. E aí começou o segundo ano e eu tava conseguindo manter isso, fazer pelo menos 2 shows por semana. Às vezes eu fazia tipo um show numa semana e na outra semana eu fazia, sei lá, 3 shows. Então meio que compensava. Vocês entenderam, né? Mas era isso. E aí eu consegui manter isso aí. Só que daí teve a pandemia e tal, e não sei o que, 7 meses parado. E, e aí mesmo contando. Então eu fiquei imaginando que se não tivesse parado esses 7 meses e eu conseguisse manter o ritmo que eu tava, eu acho que eu ia estar com bem mais show por semana, né? Eu também não ia fazer essa conta. Mas ia dar mais show, né? Tecnicamente. Tecnicamente não, eu acho. Então eu fiquei bem feliz por essa conta que eu fiz aí. Mas é difícil, viu? Um show por semana parece que é pouco, mas é pouco, né? É pouco mesmo. Mas é bem difícil pra gente conseguir show. Começando no interior, tipo, não é tão longe de tudo, mas também não é perto. Então fica um pouco mais complicado. E também esse ano aqui eu achei que a gente nem ia voltar a fazer show e a gente voltou e, igual eu falei, eu tô mantendo o mesmo ritmo de show que eu tava antes da pandemia, fazendo pelo menos 2 shows por semana. Mas e eu tô conseguindo ir até ir em mais show, porque antes da pandemia eu ia em um show ou outro, só que eu conseguia ir. Agora é igual, a semana passada eu fui quase todos os dias, essa última semana que passou eu fui praticamente todos os dias. A próxima semana que vai vir aí, eu já tem vários shows já, então eu tava até pensando quando que eu vou gravar esse podcast, porque não vai dar pra gravar de novo. Porque vai ter vários shows na semana que vem. Eu não sei se eu gravava antes, se eu gravava depois, mas isso aí também é assunto pra semana que vem, né? Nem terminei de gravar esse, não sei nem se vai dar certo isso aqui. Já tô pensando no próximo. Então, André, um passo de cada vez, né? Não seja igual umas pessoas por aí. Mas mas eu fiquei bem feliz, viu, com esse negócio aí de fazer 2 anos de comédia e por ter feito essa conta e descobri que eu tava com uma média de um show por semana, o que é bastante coisa. E também no dia 30, que esse aí foi. Eu fiz um ano no dia 29 de novembro, né? Esse domingo agora. Aí na segunda-feira, dia 30,
apareceu uma lembrança no meu Facebook de um, de um show do Afonso, que eu abri lá em Campinas. E não foi o primeiro show que eu abri dele, não lembro, mas foi um show que eu abri quando eu tava assim, nossa, porra, aconteceu já tanta coisa já que eu fiz, né? Porque às vezes eu fico malzão, eu já falei aqui, né? Que eu fico malzão, e aí eu fico ter que rever um monte de coisa, ficar pensando e tal. E aí eu vi lá que, tipo, eu tinha um ano, eu tinha acabado de fazer um ano de comédia, tinha apareceu a lembrança de uma foto que eu abri do show do Afonso e nem foi o primeiro show que eu abri dele. Então, fiquei bem feliz, cara. Porque às vezes a gente pensa que tá dando certo sucesso. Mas é tipo, é sucesso, pô. Pra mim é o sucesso. Porque a gente associa muito sucesso ao dinheiro, né? A pessoa fala, tá ganhando muito dinheiro, então tá fazendo sucesso. Mas não, às vezes a gente tá fazendo sucesso e nem sempre tá ganhando dinheiro. Igual, pra mim, é, eu tô bem sucedido. Claro que não financeiramente. O dinheiro passa longe de mim. O dinheiro fala, ó, o André lá, ó, vamos pro outro lado. E aí esse negócio de dinheiro aí também que eu até parei de pensar, eu tô pensando em virar hippie, que não liga pra dinheiro mesmo. É, como é que fala? Aquelas pessoas lá que fica pedindo dinheiro. Eu esqueci o nome. Agora ficou mais estranho, né? Não é pedinte, não. Mas foda-se também. A gente associa muito sucesso a dinheiro. Mas eu vejo que na medida do que eu vou fazendo, tô fazendo, tá sendo bem sucedido. Então eu tô fazendo o show, eu ainda sou iniciante. Por ser iniciante, por ter só 2 anos de comédia, eu já fiz muita coisa. E tipo, tá bom isso aí. Falei, a gente associa muito sucesso com o dinheiro, né? Mas se você tirar o dinheiro dessa questão, eu sou bem sucedido no que eu tô fazendo. Porque tá dando certo, cara. Eu consigo fazer show aí, conhecendo uma galera, conhecendo um monte de gente. Tá entendendo? Então, eu acho que a gente devia parar de associar o sucesso com o financeiro, porque nem sempre o financeiro é um dos medidor. Medidor não. É uma das consequências? Não. O sucesso pode ser medidor, um dos medidores do sucesso, o dinheiro. Mas não é o único. Então você pode ser bem sucedido em alguma coisa, mas mesmo assim não ser financeiramente tá bem com isso. Tá entendendo? Eu tô tentando falar isso pra vocês, mas na verdade eu tô falando isso pra mim. Porque eu fico vendo esse monte de coisa aí, e na verdade não, o barco não sai da onde tá, então. E falando também esse negócio de lembrança, eu queria mostrar uma coisa. Que hoje apareceu uma lembrança no Facebook pra mim. E peraí que eu tô colocando aqui. Lembra pra mim que é 2014. Dia 2 de dezembro de 2014. Faz 6 anos isso. E aí eu sempre fui meio besta, né? E aí eu coloquei assim no Facebook. Às vezes eu fico com medo. Isso aqui eu tô lendo já, tá? Que eu escrevi. Tá escrito assim, ó. Há 6 anos isso, hein? 2014. Eu escrevi assim, ó. Às vezes eu fico com medo de que meu celular vibre no meio da madrugada e minha namorada veja alguma mensagem de outra. Aí eu lembro que não tenho namorada, não tenho celular e não existe outra. Por que tá saindo lágrimas de meus olhos? Ah, como eu era besta, velho. Eu não sei se essa aqui foi eu que escrevi ou se eu copiei de alguém, porque eu gostava de ficar postando essas coisas no Facebook. Só que às vezes eu via em algum lugar e aí eu só escrevia no meu. Eu não sei se esse foi eu que escrevi ou se eu copiei de algum lugar. Mas sempre eu gosto de ficar entrando na lembrança do meu Facebook, porque sempre aparece esses negócios que eu escrevi antigamente e eu achava mó engraçado. E. E aí, isso aí eu não sei se eu escrevi ou não. Teve uma época que eu falei assim: não, agora tudo que eu postar vai ser eu que vou escrever. Aí eu não sei se essa época já era a época que eu tava escrevendo tudo que eu postava. Mas eu achei bem engraçado sempre desse. Sempre que aparecer, acho que alguma lembrança aqui do meu Facebook que eu achar que foi engraçado, eu vou ler aqui. Foda-se. É, essa semana aconteceu um bagulho bem legal também, que saiu o podcast meu. Podcast meu não, né? Saiu minha participação no podcast do meu amigo Daniel Reis. É, este que também mandou um e-mail aqui uma vez no podcast, falando que, você abriu o show do Afonso,
o Afonso deu positivo pra coronavírus, logo você também tá com coronavírus. Daí ele falou que a gente ia fazer um show na mesma semana e ele tava preocupado. Aí o que aconteceu? Essa semana ele tava com suspeita de coronavírus. Se fudeu. Mas na verdade ele não tava, viu? Tava com suspeita lá, mas daí parece que o teste deu negativo. Mas também não tinha o nome dele no papel. Então às vezes ele só baixou da internet, falou que era dele só pra poder fazer show. Mas ele sofreu um pouco de Covid-fobia. Porque eu falei que eu tava sofrendo Covid-fobia, porque as pessoas falam que você tem Covid e aí não rela em você, não quer ficar perto. Isso aí é Covid-fobia, isso aí devia ter protesto contra isso. E aí ele sofreu um pouco, mandou um e-mail com Covid-fobia, sofreu Covid-fobia. A vida cobra, viu? Fica o recado aí. Mas essa é a minha participação no podcast dele. O podcast chama Duas Palavras. É um podcast que ele troca ideia com os humoristas do interior. E ele tem meio que dois quadros. Não sei se é quadro que fala. Mas ele tem dois quadros no podcast dele. Que um ele fica conversando com os humoristas do interior. E no outro ele fica falando um monte de Eita! Um monte de abobrinha sozinho. E aí ele gravou com um monte de humorista. Saiu lá, tanto tem vários episódios lá. Então, e saiu o meu. Essa semana saiu o meu. Então, vou dar uma pausa aqui pra vocês escutar. E aí, quando você voltar, você ouve o que eu tenho pra falar sobre o podcast. Então vai lá, pode ir lá escutar. E aí, escutou? Escutou ou não escutou? Não? Então vai lá então. Eu espero aqui. E agora? Agora escutou, né? Bom, então bem-vindo de volta. Se você se você foi lá e agora tá voltando, e se você não foi, seja bem-vindo também. Mas eu queria falar, foi bem legal esse podcast. A gente gravou não lembro que mês que foi, acho que foi em junho ou julho. Então era um mês muito. Tava todo mundo com medo ainda, sabe? Foi um mês que tinha acabado de fechar tudo. Tava todo mundo com medo. Tanto que eu falei, a gente nem esperava que ia voltar. Eu não esperava que ia voltar a show esse ano. Eu não tava com esperança nenhuma. Tava tudo zoado, um monte de gente morrendo. Tava um bagulho tudo fechado. Pessoas perdendo emprego. Tava bem ruim mesmo quando a gente gravou isso. É, tanto que ele gravou, foi em junho ou julho. E aí quando ele criou o podcast, eu já tinha criado o meu. Então a gente tinha antes o meu ainda. Que o primeiro episódio acho que saiu depois que eu já tinha lançado o meu, eu acho. Mas a gente gravou há muito tempo atrás. E, e aí foi bem legal, foi uma troca de ideia bem legal. Eu não escutei, eu até falei pro Daniel que eu não escutei o podcast porque eu não gosto de ouvir minha voz. E aí eu não. Foi eu, né? Eu que tava falando lá. Então, eu confio na edição dele. Eu sei que ficou bom. Eu vi que tá grandão, tá com quase 1 hora, eu acho. A gente conversou pra caralho. É, mas eu não escutei. Mas tá bem legal, tá bem legal. E eu lembro que eu falei. Eu não lembro de tudo que eu falei exatamente lá. Mas. Ah, se você escutar também, dá um feedback, pô. Escuta lá e fala assim: ah, foi legal, não foi legal. Você falou tal coisa que eu não concordo. Você falou tal coisa que eu concordo. Sei lá, manda qualquer coisa aí. É legal receber o feedback. Até passar o feedback pro Daniel pros próximos episódios. Ele já saber já. Então, mas eu queria falar duas coisas que eu lembro que eu falei que eu mudei minha opinião. Mudei, ué. A gente muda. Eu não lembro de tudo que eu falei lá, mas tem duas coisas que eu lembro que eu falei que eu queria não retratar, mas eu queria é, falar aqui o que eu acho, na verdade. Que foi uma das coisas eu lembro que ele falou, que foi bem na época que deu o problema do Di Lopes e o Abraham Henrique, quando deu o problema com o Mion lá. Vou espirrar. Espirra, caralho! Não veio, espirro não veio. Na verdade, ele veio até o nariz, coçou o nariz e foi embora. Mas voltando lá, que eu lembro que a gente gravou na época que deu ruim lá pro Di Lopes e pro Abraham Henrique no negócio que ele fez as piadas sobre autista. E aí o Mion entrou na treta e teve processo e
tirou o vídeo do ar e tal. E aí a gente falou sobre escrever com medo desse negócio de cancelamento, porque na pandemia o que mais teve é esse negócio de cancelamento, né? É um monte de gente sendo cancelado, qualquer coisa que você faz hoje em dia, a galera cancela e não sei o quê. E aí a gente tava falando sobre isso, e aí eu lembro que eu falei que. Eu lembro exatamente o que eu falei, mas eu acho que eu falei que eu, antes de escrever a piada, eu pensava é, se ia ter. Se eu pensava, tipo, no alvo, sabe? Tipo, eu ia escrever uma piada e eu ia ficar pensando, será que essa piada é racista? Será que essa piada é machista? Sabe? Ficava pensando isso. Será que essa piada é homofóbica e tal? E aí, com medo, assim, escrevia pensando se tava acertando alguma coisa assim. E é claro que a intenção de ninguém que escreve piada é atacar isso aí por ódio ou qualquer coisa assim. Mas eu falei que eu tava meio com medo disso. Tipo, eu ficava pensando. Quando eu escrevia piada, eu ficava pensando no alvo, ver se era ofensivo ou não. E aí, só que, tipo, eu não acho isso, na verdade. Porque o palco é a arte lá. Não tem como você julgar a arte. E aí no palco, você é livre pra poder falar. É claro também que tem dois extremos, né? Você não vai falar, morte aos negros. Aí também não tem nada a ver. Não tem nem piada e é só você sendo um babaca. Mas se tiver um contexto e a piada for boa, não tem problema. Vou defender sempre a piada. E também isso já é bem diferente. Eu fazer uma piada no palco, enquanto eu tô fazendo show, enquanto eu tô lá como artista, e eu fazer uma piada em algum programa de televisão, algum programa de rádio, ou até mesmo aqui no podcast, falar alguma merda aqui. E é diferente de eu estar no palco. Então, eu acho que ninguém deveria escrever piada pensando nisso, mas também essa é a minha forma de pensar. Às vezes pensa diferente, e você pensa diferente, foda-se. Mas é assim que eu penso. Então, eu acho que a gente não tem que ficar pensando nesse alvo aí. Mas é. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Porque lá no palco, em cima do palco, é a arte. Então você pode falar. É claro que, como eu falei, né, não seja um babaca também. Mas se for uma piada, a piada é piada. Hein? É só uma piada. Então, é, eu queria só deixar isso aí claro. E tem um outro bagulho também que eu falei, que era. Eu não lembro exatamente como que a gente entrou nesse assunto ou como que eu falei isso. Mas eu lembro que era alguma coisa sobre fazer show solo sem ter experiência suficiente pra fazer show solo. Porque hoje em dia é muita gente que faz show solo e é uma galera que tá fazendo show solo. Fazer uma hora sozinho em cima do palco. Ainda mais agora que um monte de gente estourou no TikTok no, nessa pandemia. Vários humoristas fez TikTok, acertou um monte de vídeo no TikTok e ficou famoso no TikTok. O Diogo Andrade é uma delas. Mas é acertaram essa aí esses vídeos. E aí, agora que tem um público maior, estão fazendo show solo. E, tipo, uma galera que claramente não tem material pra conseguir segurar por uma hora. Arrotei. Mas, é... E aí eu falei que mesmo se eu tivesse público, eu não ia fazer um show solo, porque por saber que eu não ia estar pronto o suficiente pra ter uma hora de material e fazer show e tal. Só que também eu não pensei no lado da grana, né? Porque a gente quer ganhar dinheiro. A gente precisa do dinheiro, na verdade, né? Então, e se for pôr na balança, se eu tiver público suficiente para lotar um show solo, compensa muito mais eu fazer um show solo do que fazer um monte de show de convidado. Aí eu faço um monte de show fazendo 20 minutos e ganhando X, ou posso fazer alguns shows solos, ganhando bem mais do que isso, ganhando tipo 3 vezes mais X, é, com o meu público. Então, se eu tivesse público para fazer um show solo, eu faria um show solo também. É claro que não tô pronto para isso, mas pensando na parte financeira, dá muito mais dinheiro fazer um show solo. E você tem que aproveitar, né? Porque a comédia é um lá em cima, lá embaixo. Porque quem hoje em dia tem bastante público, uma hora não vai ter mais público. E quem hoje em dia não tem público, vai chegar uma hora que vai ter o público dele. Então eu acho que é mais aproveitar mesmo
aproveitar o hype, né? Que os jovens hoje em dia falam, é aproveitar o hype. Então, eu lembro que eu falei alguma coisa assim sobre se eu tivesse público eu não faria um solo, porque por não estar pronto ainda, por não ter experiência de palco suficiente para isso, mas se daqui um ano, que eu vou estar com 3 anos de comédia, daqui um ano, tu tá com 3 anos de comédia, e por algum motivo estourar e ter um público que lota um teatro, um comedy club, eu vou fazer um show nesse comedy club, nesse teatro, porque aí é, tem que pensar também na parte financeira, né? Tem que aproveitar enquanto tem essa galera pra ir me ver. E, e também fazer 20 minutos é bem diferente de fazer 1 hora. Você vai ganhar muito mais experiência fazendo 1 hora. Mas também isso aí é conversa pra outro dia, é, outro podcast. Mas o que eu queria falar é essas duas coisas aí que eu lembro que eu falei. Eu não lembro não lembro se eu falei mais alguma coisa que eu mudei minha opinião, mas eu lembro de falar delas aqui. Eu. Bom, é isso, mas ouve lá. Se você não ouviu, ouve lá. O podcast chama Duas Palavras. E aí tem a minha conversa lá com ele. Tem várias outras conversas que ele conversou com um monte de gente. Tem vários episódios lá que é também que não é conversa, mas é legal também, é bem engraçado. E vai sair outros, então segue lá ou se inscreve, acompanha lá os próximos episódios que ele vai falar sobre a comédia no interior. Então, se você curte comédia, você curte interior e curte podcast, é o prato cheio, né? Então, vai lá em qualquer plataforma de podcast aí, você procura por duas palavras, aí você vai cair no podcast do Daniel Reis, que inclusive o Instagram dele acho que é @o Daniel Reis. Procura lá também e acompanha ele lá, se você vê algum show que ele vai estar, assiste que é bem legal. Propaganda, hein? Aqui é cheio de propaganda, que nós indica mesmo. Aqui não tem esse negócio não tem essa melisquência. Vai indicando. Essa semana também aconteceu algo bem legal. Isso que eu vou falar rápido, mas é só que eu queria compartilhar a minha felicidade. Porque desde quando começou a pandemia, eu sempre peguei livro na biblioteca, né? Eu comprava livro ou ia na biblioteca. E todo mês eu ia na biblioteca e pegava 4 ou 5 livros. E aí eu lia todo mês isso, 4, 5 livros por mês. Só que aí quando deu a pandemia, a biblioteca fechou. E aí eu não podia mais pegar livro na biblioteca. E aí eu tava sem ler. Aí o Thiago Ferreira falou para mim, mostrou pra mim um site que chama Ler Livros. E aí eu tava lendo o livro nesse site, pelo notebook. Chama Ler Livros. Tem vários livros lá. Se você gosta de ler, vai lá. Só que ler no notebook era muito ruim. E aí eu queria comprar um Kindle. Só que o Kindle, eu. É meio caro, né? Então, eu falei, quer saber? Eu vou esperar Black Friday. Vou ficar lendo aqui no notebook mesmo. Vou esperar Black Friday. Você tá pensando que tá longe, né? Pandemia até Black Friday. Mas pobre é assim mesmo. Vai ter que pensar lá na frente. E aí, falei, vou esperar Black Friday pra comprar um, né? E aí eu fiquei esperando Black Friday. E aí o meu irmão comprou pra mim. E tipo, meu irmão tá ganhando dinheiro. Então ele tá comprando um monte de coisa pra todo mundo. E aí ele tá comprando coisa pra caralho. Ixi, mas pensa, tá gastando dinheiro, tá jogando pro alto. Se alguém, inclusive, quiser aproveitar, aproveita agora, hein? E aí ele comprou um Kindle pra mim, eu fiquei, tipo, feliz pra caralho. Eu diria até que foi o segundo presente mais legal que eu já ganhei na minha vida. Foi a segunda sensação mais legal de presente ganhado. Teve uma vez que eu era bem pequeno, não lembro de muito detalhe desse dia, mas eu lembro que acho que a gente tava brincando na rua, eu e meu irmão tava brincando na rua, e aí meu pai ou minha mãe chamou a gente, e aí quando a gente entrou em casa, tinha uma bicicleta em cima da minha cama pra mim e uma bicicleta em cima da cama pro meu irmão. Do nada, eu queria uma bicicleta, ganhei uma bicicleta e, mano, fiquei muito feliz aquele dia. E aí foi a mesma coisa com o Kindle, porque eu queria um Kindle há muito tempo. Já tava namorando o Kindle, pesquisando pra caralho pra comprar. E aí ele foi lá e comprou. E foi tipo, eu recebi o bagulho que eu queria quando eu queria, sabe? Não é quando você ganha alguma coisa que você não quer. Você até gosta. Você fala assim, eu quero uma bola. Aí você ganha uma bola. Você fica mais feliz do que você, do nada, você ganha um celular. Você não esperava pelo celular. Aí você ganha um celular. Fala, mas eu não queria um celular. Você vai ficar feliz porque você ganhou um celular. Mas você não queria um celular. Então, a emoção de ganhar uma bola quando você queria uma bola é bem maior do que a emoção de ganhar um celular. Então, quer dizer, comprem bola para as crianças.
Mas eu ganhei o Kindle. É, fiquei feliz pra caralho. Muito bom. Puta, mano, compra o Kindle. Virar testemunha de Kindle agora. Mas compre o Kindle. Muito foda. É, o foda também é que eu leio de noite. E aí, igual eu falei, essa última semana eu fui em show quase todo dia. Praticamente todo dia eu fui em show. E aí não deu pra ler, né? Então agora que eu tô com o Kindle, eu tô lendo menos. Mas eu já tô mudando aqui a minha rotina. Vou mudar o horário de leitura pra eu poder ler todo dia, de novo. Mas é isso, tô bem feliz porque eu consegui ganhar o meu tão esperado Kindle. Que eu ia comprar agora, mas ganhei, né? Economizei uma grana aí. Essa semana também eu assisti um doc que saiu na Netflix, que é do Shawn Mendes. Chama I Wonder. E aí eu fiquei. É um documentário bem foda. Porque eu também não sei se você gosta, né? Mas eu gosto desse sistema. Gosto de sistema não, eu gosto desses bagulho de famoso, de ficar vendo como é que é a vida dos caras. E eu gosto de Shawn Mendes também, as músicas dele é boa, ele canta pra caralho. E aí saiu esse doc dele, e aí você vê primeiro um outro bagulho que eu queria falar, que é o artista, o tanto que ele se preocupa com a plateia, tá ligado? Você vê lá que o Shawn Mendes, ele é preocupado com a plateia, cada show é um espetáculo, então todo show ele pensa na plateia, e aí eu fiquei pensando nisso pra mim, porque desde quando eu comecei a fazer stand-up, não teve nenhum show, pelo menos que eu me lembre, de eu subir no palco pensando em divertir a plateia. Você tá entendendo? Tipo, nenhuma vez eu subi no palco pensando assim, hoje eu vou fazer essa galera dar risada. Eu nunca pensei na plateia. Eu sempre subi no palco pensando em mim. Eu sempre subi no palco pensando, vou fazer tal piada de tal jeito, vou vou testar tal piada. Eu sempre pensei no que eu tava fazendo. E tipo, em consequência disso, a plateia ri também, porque eles são meio que o termômetro, né? Então não tem como saber se a piada tá funcionando ou não sem eles. Mas eu não penso neles. E aí eu achei um pouco egoísta da minha parte isso. Então eu tô tentando. é, Como é que eu falo isso? Eu tô tentando mudar na minha cabeça de que eu tô fazendo também show pra, pra pessoas. Então, um monte de gente já me mandou mensagem falando que, tipo, depois de show, sabe? Falar, o show foi muito legal, me diverti pra caramba, não sei o quê. Mas essa pessoa se divertiu, beleza, ela estava pensando nela. Isso é bem egoísta de falar. Mas de verdade, eu não subo no palco pensando na plateia. Eu subo no palco pensando em mim, no que eu vou fazer, de como eu vou fazer. E a plateia é meio que consequência. E aí eu não sei até que ponto é bom pra mim fazer isso. Mas também eu não posso pensar só na plateia. Eu tenho que pensar em mim também. Então é meio que um jogo de você equilibrar as duas coisas. Que também eu tô falando isso por mim, né? Se alguém pensa diferente também, foda-se de novo. Mas eu tô falando por mim. Eu acho que tem que achar um equilíbrio entre fazer, pensar em mim enquanto eu estiver fazendo show e pensar também na plateia, porque tem uma galera assistindo você. E você é o artista lá na frente. E aí eu vi isso, vendo esse documentário, o tanto que ele se preocupa com a plateia, sabe? O tanto que ele se preocupa com voz, com instrumento e tal, estrutura, todas essas coisas. E eu achei bem interessante, mudou essa perspectiva na minha cabeça. E agora eu tô tentando colocar isso na minha cabeça de que tem pessoas lá. As pessoas que estão lá são pessoas. Não são só pessoas. Não, não é um monte de qualquer um lá. Não, são pessoas que foi lá para se divertir. Então, eu acho que eu tenho que começar, pelo menos, pensar um pouco nessa galera. E aí isso mudou o, minha forma de pensar. Por enquanto também, às vezes eu mudo de opinião mais pra frente. Mas por enquanto eu tô pensando nisso. De que eu tenho que mudar isso e colocar que eu preciso também pensar na plateia pra fazer o show. E outro bagulho também que lá eu vi é que, tipo assim, na comédia, eu já frequentei todos os níveis da comédia, sabe? Todos os níveis. Tipo,
os caras mais foda, os caras mais pica. Eu já tive um rolê com os caras mais pica. É claro que foi bem menos, né? Mas com os caras mais top. Com os caras que tá ali em cima, mas também não é tão tudo isso, sabe? Não é tão conhecido, não é tão assim. Que é a prateleira de baixo. E eu já tive com os caras que tá começando, fazendo o primeiro show e tudo. Eu já tive com todo esse tipo de gente. E aí, eu vejo que, tipo assim, é claro que é em níveis bem diferentes, mas qualquer artista é muito bem tratado, sabe? Tipo, pelo público, pela galera que contrata o show, pela galera que tá trampando lá no show, de iniciante a conhecido. E, tipo assim, a galera meio que trata bem, sabe? E aí, os caras mais foda da comédia, claro que a galera trata bem melhor, né? Então, vai a um nível muito mais alto de. É, vem na minha cabeça a palavra blindagem, mas não é blindagem. Eu acho que não é blindagem a palavra. Então, tipo, eu já vejo que a galera trata muito bem a galera da comédia. E aí eu fico pensando, esses malucos, mano, tipo, o Shawn Mendes, o Justin Bieber, é, Miley Cyrus, tá ligado? Essa galera que é mais jovem, porque eles cresceram famoso. Tipo, o Justin Bieber é famoso desde os 14 anos, ele já é conhecido mundialmente. O Shawn Mendes também, ele ficou famoso bem cedo. A Miley Cyrus também, ficou conhecida desde criancinha, ela é conhecida. E aí a cabeça com essa galera cresce, porque eles crescem num ambiente muito, 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 muito mais blindado. Que essa é a única palavra que eu consegui pensar. Então, eles crescem num ambiente muito mais. E aí, imagina a cabeça deles. Porque, cara, é muito surreal. E tipo assim, eu vendo o que acontece com a galera da comédia, num nível muito mais abaixo, eu fico pensando nessa galera da música, que é, tipo, bem diferente, que é muito mais. Como que é a vida deles? É por isso que eu acho que o Justin Bieber deu a louca nele lá quando ele tinha uns 18 anos. Porque ele, desde os 13, 14 anos, ele é mundialmente conhecido. Um monte de gente em volta dele. Um monte de gente trabalhando pra ele. Blindando ele mesmo, eu acho. Blindando ele. E aí, quando ele fez 18 anos, um monte de gente falava o que, que fazer, o que, que não fazer. Eu acho que ele até fala disso no documentário dele, que tá no YouTube. Controlando ele. E aí ele falou assim: não, eu não quero isso. E aí ele começou a fazer um monte de merda que ele tava fazendo lá. Porque tem que ter uma cabeça muito foda pra você, tipo, voltar pra realidade. É. É um, os caras é famoso de um nível que, mano, é assustador, tá ligado? Os caras fazer, tipo, show seguido pra 60 mil pessoas todo dia, mano. Imagina isso. Então acho que é até meio que num nível perigoso, né? A galera ser famosa num nível perigoso. Mas eu acho bem legal esses bagulho assim. E eu gosto do Shawn Mendes e do Justin Bieber também. Mas vamos pra propaganda, reclame do Plim Plim. Propaganda, solta a vinheta da propaganda. Piripip, piripip. Acabei de inventar essa propaganda aqui, essa vinheta. Mas a propaganda é aquela de sempre, né? Vai de La Comedy, que é a. Vai de La Comedy. La Comedy é a melhor. Você não sei se tá sabendo, mas La Comedy é a melhor marca de roupa que chama La Comedy e é do Thiago Ferreira. Melhor marca que tem. Se for ver, não tem nenhuma outra que tenha essas mesmas características e seja melhor. Então, se você está procurando roupa de qualidade, roupa bonita, procure La Comedy. Porque La Comedy é a Ventus que aguarde, viu? É a Ventus do interior. La Comedy. Que lá no, em São Paulo todo mundo vai pro show de Ventus. Aqui no interior todo mundo vai de La Comedy. E é do Thiago. Um é do Thiago Ventura, outro é do Thiago Ferreira. Então, você vê tudo uma coisa só. Então, Lacomedy, procura lá no Instagram, arroba vai de Lacomedy. Você vai achar o Instagram lá, tem as peças que tem lá, que você vai achar. Vai achar tudo lá no Instagram deles. Vai de Lacomedy. Ou no Instagram do Thiago Ferreira, que é o Thiago Ferreira, que é Thiago com TH e 2G. Porque eu não sei porquê. Ao invés de ele colocar um nome mais fácil, não. O Thiago Ferreira, vai. Mas aí tá lá. Você procura lá. Vai de lá, arroba vai de lá comedy, o Thiago Ferreira com TH e 2G. E aí você vai achar lá todas as peças, você fala com ele, você vai conseguir um desconto maroto.
Não, mentira, não é esse desconto não, mas eu sei que tem desconto, viu? Se você mandar mensagem pra ele, falar que você viu essa propaganda pelo podcast, fala assim, ó, eu vi lá que o André falou no seu podcast, falou no podcast dele, que você vai arrumar desconto pra mim nas roupas da Lacomedy. E aí ele vai te dar o desconto. Então procura lá, vai de Lacomedy no Instagram e use Lacomedy, cara. Vai de Lacomedy, use Lacomedy. É, tô tentando pensar em um slogan aqui, mas não tá vindo nada na cabeça. Então, mas procura lá. Vai de Lacomedy, que essa é a propaganda oficial, o patrocinador oficial do podcast André Otávio Podcast. Que sem esse patrocinador, esse podcast não vai pra frente, não, viu? Então, vocês têm que agradecer muito ao Thiago por patrocinar esse podcast aqui. Senão, quase nem ia ter episódio hoje. Então, vai lá. Procura lá no Instagram. Vai de lá comedy. E, e também agora eu vou ler os e-mails aqui, porque já tá no ler os e-mails. Vou abrir aqui. Você viu a esperança que eu falo? Ler os e-mails como se tivesse mais de um, né? É, bom, abriu aqui. Eu vou ler aqui. Então vamos lá. Antes de ler, se você. Inclusive, por favor, vou pedir agora que tô implorando agora, tô nem pedindo, tô implorando. Manda e-mail pra mim no andreotaviopodcast@outlook.com. Eu vou deixar na descrição do episódio e na descrição do podcast o e-mail. andreotaviopodcast@outlook.com. Manda qualquer coisa pra mim, porque eu tô sentindo que um dia não vai ter nenhum e-mail aqui. Eu vou abrir o e-mail e não vai ter nenhum. E eu não quero que esse dia chegue. E esse episódio eu tô gravando na quarta-feira. O próximo eu acho que eu vou gravar no domingo, talvez. E aí, isso dá o quê? Quarta, quinta, sexta, sábado, dá 4 dias. Em 4 dias eu não vou ter o que falar. Então eu vou ter que depender do e-mail. E se eu abrir o e-mail e não tiver nenhum e-mail, não vai ter podcast. Tá entendendo? Então, manda e-mail pra mim. Manda qualquer coisa. É, andreotavopodcast@outlook.com. Meu irmão tá passando aqui, inclusive, ó. Quer ver? Olha lá. Passou, não falou nada. Achei que ele ia querer participar. Olha lá, agora ele falou salve podcast. Você viu? Só porque ele deu o Kindle pra mim, ele acha que tem essa liberdade toda. Mas tem não, viu? Mas ele já foi, já. Já passou. Que eu tô. Manda lá, manda qualquer coisa pra mim no e-mail. andreotavopodcast@outlook.com. Eu fico repetindo isso toda hora, né? Mas manda lá, manda uma teoria da conspiração, manda pergunta, manda sugestão de tema, manda qualquer coisa, pô. Só manda. Pra eu ter o que falar aqui. Porque às vezes não tem o que falar. Hoje eu falei um monte de coisa, né? Mas às vezes semana que vem não tem nada. Então, manda aí alguma coisa. André Otávio Podcast. @outlook.com. Tá aí na descrição do episódio ou do podcast. Deixa eu ler o e-mail aqui. Vamos lá. Pauta. Pauta, vamos ver. As ideias boas de assunto que eu penso em mandar pra você, acabo desistindo de mandar porque posso falar no meu podcast. Isso aí, a pessoa pensa num tema legal, mas em vez de mandar aqui pra mim, guarda pra ela. Mas aí alguém tá aproveitando pelo menos do tema. Porque às vezes a pessoa pensa num tema legal, aí fala, eu não vou mandar pra ele. E aí não manda o tema pra mim e ela também não fala. Então fica uma ideia morta. Então, se você tiver alguma ideia e você não for falar sobre ela, manda pra mim que eu falo. Tá entendendo? Não deixa nenhuma ideia morrer. Porque o cemitério das ideias já tá cheio. Ai, caramba. Mataram o Joel! Mas eu. Bom, vou continuar lendo aqui. Mas tem coisas que eu não posso falar, pois não tenho lugar de fala. Isso aí é verdade. Isso aí eu também não tenho lugar de fala. Depende do que você mandar, eu também não posso falar. Então, esse negócio de lugar de fala aí tem que respeitar, porque é muita gente falando que não deve do que não deve. Mas é isso aí mesmo. Vamos ver o que ele falou aqui. Então, queria ouvir você desenrolando sobre as coisas de jovem de 24 anos hoje em dia.
Vocês ouvem K-pop, ouvem Jota Quest, que se man... Ah, caralho, eu sou ruim de leitura, hein, bicho? Nossa senhora. Vocês ouvem K-pop, ouvem Jota Quest, que sempre se mantém jovem, assistem Malhação? Ah, então. É, quer saber o que jovem de 24 anos, que eu tenho 24 anos, né? Quer saber o que jovens de 24 anos faz hoje em dia? É... Ó, K-pop não ouve não, viu? K-pop é coisa de criança, que é coisa de criança. Se a pessoa tem mais de 14 anos e ouve K-pop, alguma coisa não tá certa. É igual a pessoa que fuma narguilha e tem mais de 17 anos. Tem que ver também isso aí. Agora, se a pessoa tem, 17, mais de 17 anos, fuma narguilha e ouve K-pop, ó, já mantém distância já. Ouve J Quest, que sempre se mantém jovem. Eu não tô lembrando nem de uma música do J Quest, viu? Tô nem lembrando quem que é o J Quest. Mas eu acho que a resposta é não, então. J Quest é o de Ouro Preto? Bom, eu não lembro. Mas não. Jovens não ouvem J Quest. J Quest é coisa de velho. É, o J Quest pode se manter jovem, mas o público dele é os velhos. E assistem Malhação. Eu nem sei se passa Malhação ainda. Será que passa Malhação ainda? Eu, eu nunca mais ouvi falar em Malhação. Sabe por quê também? Malhação era muito famoso, né? Mas hoje em dia, eu acho que eu nem tenho a Globo na minha casa. Então, quer dizer, agora tem, né? Mas até um tempo atrás não tinha. Não tinha Globo. E, tipo, eu não sabia nada que passava na Globo. E eu não sei se passa Malhação ainda. Eu nem sei mas jovens de 24 anos não assistem Malhação. Jovem assiste. Adolescente assiste. Porque é, é a galera que. Na verdade, acho que é até jovem mesmo, viu? É jovem e dona de casa. Pelo horário que passa. Porque se passa no mesmo horário ainda, passava no horário que a galera tava trabalhando. Então, se você é muito jovem, você estuda à tarde. Então você não assiste, porque não dá tempo. Se você for adolescente, e aí você trabalha de manhã. Não, você estuda de manhã e trabalha à tarde, aí você não assiste. Mas se você só estuda de manhã e não trabalha à tarde, aí você pode assistir. Então é coisa de adolescente. Só que você pode estudar, quem estuda à noite, trabalha à tarde e não dá tempo de assistir também. Ou se a pessoa tá desempregada. É, tem essa também, se a pessoa estiver desempregada. Então malhação é coisa de vagabundo e desempregado. Malhação é coisa de vagabundo. Se alguém assiste Malhação, ou ela é desempregada, ou. Não, só tem essa opção só. Desempregado. Malhação é novela de desempregado. Nenhuma pessoa que. Ninguém tá disposto a assistir Malhação às 6 horas da tarde. Só quem tá desempregado mesmo. Que aí tá meio desacreditado da vida e fica deitado no sofá o dia inteiro. Sofá, né? Sofá é foda. Mas ó, vou falar pra você. Eu tenho 24 anos, mas eu não sei se é meu lugar de fala, não, viu? Porque eu sou um jovem que não representa minha idade. Primeiro porque eu tenho 24 anos e pareço ser mais novo. Já começa errado já. Só que eu pareço ser mais novo, mas ao mesmo tempo eu pareço ser mais velho. Porque o jovem de 24 anos hoje em dia, 24 anos, quer fazer o quê? Quer beber em bar, quer ir pra balada eletrônica, quer, quer ir pra ouvir funk. Mano, eu não bebo, eu não gosto de eletrônico, eu não vou em festa, tá entendendo? Então eu sou o pior jovem que existe. Eu não sei o que um jovem de 24 anos faz. Eu sou totalmente. Tá errado. Ó, tem um. Tem uma coisa que eu descobri sobre o Bill Gates. Que ele faz um negócio que eu não sei se ele inventou, mas eu sei que existe um negócio que chama. Que ele faz que é Think Wink. É, isso é Think Wink, não é Think Wink, não. Think Wink.
Eu não consigo falar. É, Week. Think Week. Ele tirou uma semana pra ele pensar, é o que fala, tá em inglês, né? Ele tirou uma semana pra ir pensar. Então ele vai num lugar bem afastado, todo mundo sabe que ele tá lá, mas ele se desliga de tudo, sabe? Ele se desliga de internet, de qualquer outro tipo de comunicação, ele não vai em reunião, não faz porra nenhuma. A única coisa que ele faz é levar um monte de livro, um monte de revista, e ele tira essa semana pra ele estudar, pra ele analisar as coisas dele, pra ele fazer um monte de coisa lá. Só ficar lendo e analisando os bagulho dele. E aí tipo, curti muito essa ideia. E para mim, eu queria chegar num nível de poder fazer a Think Weekend. Que eu também não sou weak, né? Porque ele é weak porque ele é bilionário. Ele pode fazer a week. Eu tenho que estar de boa. Então eu faço a weekend, que é o final de semana. Então, ele tem muito mais tempo pra think, né? Eu tenho que work. E aí eu queria fazer a Think Weekend. Um dia eu vou fazer isso ainda na minha vida. E eu vou tirar o final de semana, vou pra um lugar assim pra ficar de boa, me desligar de tudo, não fazer nada e não trabalhar e ficar lá com um monte de livro, com meu Kindle agora, um monte de livro, revista, só lendo e vendo as coisas. E eu não acho que isso é um plano pra uma pessoa de 24 anos. Eu não acho que os jovens de 24 anos hoje em dia fica pensando nessas coisas. Sexta-feira, saiu do trampo, vamos pro bar. Vamos pro pagode, sei lá. Então, é, não acho que eu seja uma boa pessoa pra falar o que um jovem de 24 anos hoje em dia gosta. Porque eu vou totalmente contra. Não é de propósito, não. É, inclusive, se você tem 24 anos e você ainda fuma narguilé, você não é uma boa pessoa, não, viu? É, mas eu realmente não sei o que falar sobre o que uma pessoa de 24 anos faz. Mas eu faço isso. Eu gosto de ler e ficar de boa e quero fazer a Think Weekend. Que inclusive se alguém quiser me ajudar nisso, aceito ajuda. Mas é isso, viu? Ninguém tá mandando muita coisa nesse podcast, nesse e-mail aqui não. Mas muito obrigado a todo mundo que manda. As pessoas, né? Muito obrigado por dado. Continue mandando mais mensagem. Manda qualquer coisa, pô. Manda sugestão de tema. Você viu que eu não sei. Você viu que mesmo quando manda aqui, eu não sei muito o que falar, né? Mas manda, pô. Às vezes eu aprendo. É questão de aprender. Manda lá qualquer coisa pra mim. No e-mail. andreotaviopodcast@outlook.com. Manda a teoria da conspiração. Manda pergunta que o pai aqui responde. Manda, manda indicação de alguma coisa. Manda sugestão de tema. Manda. Manda o que você quiser, pô. Só manda alguma coisa. Ainda mais pro próximo episódio. Tô implorando, manda qualquer coisa pra mim. Mas muito obrigado por ter mandado esse e-mail aqui. Mande mais vezes e vou encerrar o podcast porque já tá com 1h04, né? Espero que não tenha picotado muito. Eu queria pedir desculpa por demorar pra gravar esse episódio, porque não deu mesmo por causa do show. Mas eu vou tentar atrasar menos nas próximas. E eu vou ver se o próximo episódio eu também não atrase tanto. Mas obrigado por você ter escutado esse podcast aqui. Me siga nas redes sociais, @oandreotávio. Se você não me segue lá. Se inscreve ou segue aí na plataforma de podcast. Não sei por onde você está ouvindo, mas se inscreve aí. Manda e-mail no andreotaviopodcast@outlook.com. Se inscreve também é, no YouTube, pô. Se inscreve lá no YouTube. Tem um canal no YouTube lá. Eu sempre subo no YouTube também. Chama André Otávio Podcast. E aí, se você não escuta pelo YouTube, só vai lá e dá uma moral, porque. Só pra dar uma moral pra mim, né? Pô, nunca pedi nada, pô. Quer dizer, pedi um negócio do e-mail lá, mas tirando isso, nunca pedi nada. Mas é isso aí. Muito obrigado por você ter escutado esse podcast. É, é, vai caralho, que se ouviu o começo, você sabe o que eu tô falando.
Vai caralho, que é bom dia, boa tarde, boa noite, boas festas e bom final de semana. É, é, aproveitem o final de semana que vai vir aí, mas com cuidado. For sair, sai de máscara, viu? Tá chegando a segunda onda aí e eu não quero que pare tudo, senão você estraga o meu rolê. Então, se for sair, sai, mas sai de máscara, tá? Principalmente se você é feio, você tá fazendo um agrado pra sociedade. Ninguém merece olhar pra essa cara sua zoada aí. Mas muito obrigado por você ter escutado. Vão se fuder e tenha uma ótima semana. Tchau!